Olá, vamos dar continuidade ao estudo da norma ISA e norma BNT, que trata da simbologia de identificação de instrumentos. Então, essa é a tabela da BNT. Temos aqui um alfabeto de A a Z. Temos aqui o que significa cada letrinha, tá? Então, a primeira letra identifica qual é a variável que está sendo medida. Então, pegamos o alfabeto quase cheio, tá? A de análise, B de chama, C, condutividade elétrica, D, densidade, E, tensão, F, vazão, G, e vai até chegar na letra Z, que é posição. Depois eu vou mandar essa tabela para vocês de forma mais clara. Aqui está muito pequeno. Eu tenho também um material que explica cada letrinha em cada situação. É um material mais extenso, não dá para gravar vídeo aulas dele não, mas eu posso mandar um material para vocês estudarem. Então, o que acontece numa identificação de instrumentos? Então, eu tenho aqui um exemplo, um TRC 21002A. O que significa isso? Primeira letra, T, é a variável controlada. Então, as primeiras letras é a identificação funcional. Qual que é a função desse instrumento? Então, a primeira letra é a variável que está sendo medida. No caso aqui, letra T, variável medida, temperatura. Então, eu tenho aqui a segunda letra, R, função passiva, ou seja, uma função de informação. Ele é um registrador, letra R. Ele também tem a função de controlar. Então, uma função ativa. Então, ele é um controlador. Então, se um instrumento tem duas funções, primeiro é a função de informação dele. E segunda é a função principal desse instrumento, que é controlar. Esses números que seguem aqui é de acordo com a empresa, tá? Tem empresas que utilizam, tem empresas que não. Tem empresas que utilizam de um jeito, outras de outra. Neste caso aqui, ele está identificando os três primeiros números como sendo uma área da empresa. E o número subsequente, um sequencial de malha. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 TRCs na área 210, eles serão identificados como TRC 210-01, o primeiro, TRC 210-02, o segundo, até chegar no 05. Esse sufixo aqui é caso tenha lá alguma diferença entre eles, não costumo utilizar uma letrinha também. Então, olha só, vamos a alguns exemplos. PIC, PIC, indicador controlador de pressão. P de pressão, I de indicador e C de controlador. Então, nesse caso, a função final é controle de uma malha. Portanto, a letra C é a função final. A letra I é somente uma função passiva, mencionada no instrumento, que também tem a variável P, que é a variável medida, pressão. Então, temos alguns exemplos aqui. LIC, indicador controlador de nível. FIC, indicador controlador de vazão. JIC, indicador e controlador de potência, vem do Joule, J. SIC, speed, velocidade, indicador controlador de velocidade. BIC, indicador controlador de queima de combustão. O B vem do burner. Então, isso aqui nós mencionamos os controladores. Vamos ver como funciona isso em alarme. Em alarme, pessoal, é o seguinte: nós utilizamos a letra A normalmente na segunda letra, para definir a função de alarme. Tá, mas nós temos alarme de nível alto e alarme de nível baixo. Então, o H vai representar um alarme de nível alto, ou seja, uma caixa d'água transbordando. E o L, que é low, vem do low, H vem do high, e o L vem do low,
vai indicar um alarme de nível baixo, ou seja, caixa d'água praticamente vazia. Mas nós temos situações, neste caso aqui, ó, PALL. Um PAL seria um alarme de pressão baixa. Um PALL, um alarme de pressão muito baixa. FAHH, alarme de vazão muito alta. Então, eu posso ter casos que uma vazão alta alerta para o operador que tem algo errado. E uma vazão muito alta alerta uma situação muito grave, uma iminência de um problema. Então, tem aqui ênfases diferentes para os alarmes. Então, relembrando, A nessa segunda letra, alarme. E a função do alarme, H de alto e L para baixo. Neste caso, ó, TAH, alarme de temperatura alta. SAL, speed, velocidade, alarme de baixa velocidade. WAL, weight, uma balança, alarme de peso baixo. PALL já falamos, né? E FAHH também já falamos. Lembrando que a norma ela aceita no máximo 4 letras no instrumento. Então, esse FAHH e esse PALL já está no limite das letras. Aí, se ele também é um indicador, hein? Não pode ficar FIAHH. Você tem que separar em dois e deixar os dois um coladinho no outro e fazer divisão das letras. Não podem ter mais que 4 letras. Tudo bem? Vamos ver agora a função de elemento final de controle, as válvulas. Uma válvula manual, por exemplo, um registro de banheiro que vocês têm em casa, na cozinha, no banheiro, é uma HV, sabiam? O H vem de hand, mão, manual, e o V, valve, válvulas. Então, HV é uma válvula de controle manual. Uma LCV, uma válvula de controle de nível autooperada. É uma válvula que controla sozinha, ela se autocontrola. Então, V de válvula, C de controlador, L de nível. E uma válvula que controla, que ela não é autooperada, ela precisa de um sinal externo para controlar. Neste caso aqui seria uma LV, válvula de nível. Se fosse uma válvula de controle de temperatura, TV, válvula de temperatura. Então vamos ver esse diagrama aqui para ficar bem claro. Temos aqui duas situações diferentes. Aliás, duas situações iguais, representadas de formas diferentes. Temos aqui um tanque com controle de nível. Aqui temos o desenho funcional deles e aqui tem o desenho do diagrama deles. Reparem que aqui eu tenho meu LT200, medidor de nível, montado no campo, círculo aberto, LT200. Ligação dele no processo, linha cheia. Tem aqui o meu controlador, LIC200. Então aqui eu tenho aqui a interligação entre eles através de um sinal elétrico. Viram? Por que que meu LIC está com risco no meio? Porque normalmente os LIC, indicador e controlador de nível, são montados no painel do operador. Por isso que eu tenho um risco no meio. Então, para mim fechar essa malha de controle, eu preciso de medir e controlar esse nível, né? E eu vou fazer através dessa válvula, uma LV, olha só, que temos a nossa válvula. Então, o meu controlador vai emitir um sinal elétrico para o meu LY, que ele é um conversor de sinal elétrico para sinal pneumático. Olha o sinal pneumático aqui, ó. Sinal pneumático, porque a minha válvula é uma válvula diafragma. Ela abre e fecha através de um ar comprimido, de uma pressão. Só que ela é controlada por um sinal elétrico. Então, eu preciso converter sinal elétrico num sinal pneumático. Por isso que ele é um LY. E por final, eu tenho aqui a minha LV, né? V de válvula, L de nível. Reparem que em toda esta malha
fechada, todos os instrumentos começam com L, de nível. A segunda letra é a função desse instrumento. E a letra é um sequencial. Imagine uma planta que tem aqui 200 tanques iguais a esse. Então você vai ter lá o LT200, o LT199, o LT198 e assim por diante. Ok? Até mais.